Lição 156 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Caminho com Deus em perfeita santidade. Comentário. Essa é uma lição maravilhosa, lembrando-nos de que temos uma mente certa. Muitas lições não se focalizam em nossa vigilância contra o ego, mas, em vez disso, como essa e a próxima, em quem somos como o Filho de Deus. Essas lições inspiradoras, portanto, nos ajudam a lembrar da verdade dentro de nós e com quem caminhamos em direção a ela. Citação. A ideia de hoje apenas declara a simples verdade e faz com que seja impossível o pensamento do pecado. Promete que não há causa para a culpa, e sendo sem causa, ela não existe. Comentário. Se eu, abre aspas, caminho com Deus em perfeita santidade, fecha aspas, não sou separado dele e, portanto, não pode haver pecado. O pecado faz surgir a culpa, que é a causa do medo que leva à feitura do mundo como uma defesa. Toda essa insanidade pode desaparecer em um instante, um tema central no Um Curso em Milagres e a causa do perdão. Se um pensamento não tem efeitos, não pode ser uma causa. Se ele não é uma causa, não pode existir. A única forma do pecado da separação ser real é se ele tiver efeitos. Portanto, estar com Deus significa que não existe separação e o pecado não tem efeitos. Portanto, ele não existe e o Filho de Deus é para sempre inocente. Nenhum pecado, nenhuma culpa. Ensinar isso é o papel do milagre, como a seguinte passagem explica. Citação. Aquilo que tu te lembras nunca foi. Veio da ausência de causalidade que confundiste com uma causa. Quando aprendes que te lembraste de consequências que não tiveram causa e jamais poderiam ter efeitos, não podes deixar de rir. O milagre te recorda uma causa com C maiúsculo, para sempre presente, perfeitamente intocada pelo tempo e por qualquer interferência. Essa causa jamais foi alterada em relação ao que ela é. E tu és o seu efeito de Deus, tão imutável e perfeito quanto ela. Texto, capítulo 28. Comentário. Eu, o efeito de Deus, nunca o deixei, a causa que é a minha fonte. Essa expressão do princípio da expiação nos leva às próximas sentenças. Citação. Ela decorre com segurança do pensamento básico tão frequentemente mencionado no livro-texto. Ideias não deixam a sua fonte. Se isso é verdadeiro, como podes estar à parte de Deus? Como poderias caminhar pelo mundo sozinho e separado de sua fonte? Comentário. Nós já estudamos esse princípio muitas vezes. Se ideias não deixam sua fonte, e eu sou uma ideia na mente de Deus, eu nunca deixei minha fonte, o que significa que tudo o que o ego tem ensinado está errado. No entanto, Jesus me ensina a verdade, declarada de forma similar no texto. Citação. Causa e efeito não são duas coisas separadas, mas uma só. Deus quer que aprendas o que sempre foi verdadeiro, que Ele te criou como parte dele, e isso ainda tem que ser verdadeiro, porque ideias não deixam a sua fonte. Tal é a lei da criação. E acreditar que ideias são capazes de deixar a sua fonte é convidar ilusões
a serem verdadeiras sem sucesso, pois nunca será possível ter sucesso na tentativa de enganar o Filho de Deus. Texto, capítulo 26. Comentário. No entanto, se eu realmente caminho sozinho, separado de Deus e de todos os outros, afirmo que essa lição não é a verdade e que eu caminho com o ego em perfeita não santidade. A culpa em relação à minha separação pecaminosa prova que esse estado profano é real. Citação. Não somos inconsistentes nos pensamentos que apresentamos em nosso currículo. Comentário. Aqui, assim como em muitos outros trechos, Jesus afirma que seu curso é logicamente consistente em si mesmo. A seguir, 2 exemplos do texto. Citação. Sendo tão simples e direto, esse curso não tem nada em si que não seja consistente. Texto capítulo 20. Acreditarás inteiramente nesse curso ou não acreditarás em absoluto? Pois ele é totalmente verdadeiro ou totalmente falso, e não se pode acreditar apenas parcialmente. Texto capítulo 22. Comentário. Esse é um currículo integrado, daí a importância de não deixar a metafísica muito longe de você. O mundo é literalmente uma ilusão, e observe, sem culpa, como você faz transigências com essa simples verdade. A presença amorosa de Jesus em sua mente torna essa falta de julgamento possível. Citação. Para ser verdadeira, a verdade tem que ser verdadeira do início ao fim. Não pode contradizer-se, nem dividir-se em partes certas e incertas. Comentário. Se a verdade e Jesus estão presentes, eles estão presentes o tempo todo, porque estão em nossas mentes. Falando do seu curso, Jesus nos encoraja a tomarmos a decisão pela verdade e apenas pela verdade, abandonando nossa identificação anterior com a ilusão. Citação. Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada, como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou todos falsos. É essencial que reconheças que o teu pensamento será errático até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Texto capítulo 3. Citação. Não podes caminhar pelo mundo à parte de Deus, porque não podes ser sem Ele. Ele é o que é a tua vida. Onde estás, Ele está. Existe uma única vida. Essa vida tu compartilhas com Ele. Nada pode existir à parte dele e viver. Comentário. Uma vez que tudo no mundo está à parte de Deus e foi feito para estar à parte dele, nada aqui vive. É isso que Jesus quer dizer quando fala, entre aspas, não há vida fora do céu. Texto capítulo 23. Vamos ver isso mais desenvolvido depois, na lição 167. Abre aspas, só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Fecha aspas, livro de exercícios, página 167. As ideias aqui se direcionam para essa lição, que continua com o exame do princípio, ideias não deixam sua fonte. Se nós não deixamos nossa fonte, como poderíamos estar à parte dele? Citação. Não podes escapar do que tu és, pois Deus é misericordioso e não deixou que o seu Filho o abandonasse.
Sê grato pelo que Ele é, pois nisso está o teu escape da loucura e da morte. Em lugar nenhum, a não ser onde Ele está, podes tu ser encontrado. Texto capítulo 31. Comentário. Um dos poemas de amor de Ellen a Jesus, apropriadamente chamado de A Canção do Amor, expressa de forma tocante seu amor pelo seu Senhor. Aqui estão os versos iniciais e finais. Citação. Meu Senhor, meu amor, minha vida, eu vivo em ti. Não há vida à parte do que tu és. Eu respiro tuas palavras, eu descanso em teus braços. Minha visão é consagrada pela tua única estrela. Esquecer a ti é esquecer a mim mesma. Por que eu vim e para onde vou? Meu Senhor, meu amor, minha vida, deixe-me esquecer todas as coisas, exceto a graça que tu conheces. As Dádivas de Deus, página 53. Citação. No entanto, onde Ele está, Deus, também tem que haver santidade, assim como vida. Nenhum dos seus atributos permanece sem ser compartilhado por tudo o que vive. Pois tudo o que vive é santo como Ele, porque tudo o que compartilha a sua vida é parte da santidade, e não poderia ser pecaminoso, assim como o sol não poderia escolher ser feito de gelo, o mar optar por estar à parte da água, ou a relva crescer com as raízes suspensas no ar. Comentário. Jesus não está falando sobre a vida como um corpo, mas como espírito, nossa verdadeira identidade como Cristo. Essa identidade é totalmente una com Deus, e então tudo o que é de Deus tem que ser compartilhado com seu Filho. Citação. Deus se estende além dos limites e além do tempo, e tu que és co-criador com Ele, estendes o seu reino para sempre e além de todos os limites. Pensar com Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és, e criar como Ele é compartilhar o amor perfeito que Ele compartilha contigo. Texto capítulo 7. Comentário. Com relação à última frase do parágrafo, existe agora um tipo de relva que realmente cresce com suas raízes no ar. Mas o significado aqui está claro, entretanto. Não podemos deixar de ser quem somos, apesar dos nossos sonhos febris de separação. O que não é natural nunca pode acontecer. O que é irreal não pode ser. Só o que é de Deus é. Nosso Pai nunca poderia ser sem seu Filho. Citação. Há em ti uma luz que não pode morrer, cuja presença é tão santa que o mundo é santificado por tua causa. Comentário. Essa luz não está em você como um ser físico psicológico, mas na mente certa, representada pelo Espírito Santo. Citação. Todas as coisas que vivem trazem dádivas a ti, e as ofertam aos teus pés com gratidão e júbilo. O perfume das flores é a dádiva que te oferecem. As ondas curvam-se diante de ti. As árvores estendem seus braços para proteger-te do calor e depositam as suas folhas no chão diante de ti para que possas caminhar no macio, enquanto o vento amaina e vem a ser um sussurro em torno da tua santa cabeça. Comentário. Jesus está escrevendo como um poeta. Suas palavras, obviamente, não são destinadas a serem vistas literalmente.
mas como uma linda execução metafórica do que o mundo será quando percebermos que não somos dele. Um lugar de amorosa gratidão pela luz que trouxemos à afiliação que ainda acredita na escuridão. Um sentimento similar de gratidão é expresso nessa adorável passagem de, entre aspas, pois eles vieram. Citação. Em torno de ti, anjos pairam amorosamente, para manter distantes todos os pensamentos escuros de pecado e manter a luz onde ela penetrou. As marcas dos teus passos iluminam o mundo, pois onde caminhas, o perdão vai alegremente contigo. Ninguém na terra deixa de dar graças àquele que restaurou a sua casa e a abrigou do inverno amargo e do frio que congela. E será que o Senhor do céu e seu Filho darão menos em gratidão por tanto mais? Texto, capítulo 26. Comentário. Incidentalmente, a passagem no livro de exercícios é uma referência específica às coisas que Jesus disse a Ellen. Logo no início da transcrição, ele a comparou a uma coluna de pura luz, diante da qual até os anjos se curvavam. Obviamente, essa coluna de pura luz é todos nós também, pois Jesus não compartilha nossa autoimagem dirigida pela culpa. Citação. Cristo é o Filho de Deus que vive em seu Criador e brilha com a sua glória. Cristo é a extensão do amor e da beleza de Deus, tão perfeito quanto seu Criador e em paz com Ele. Bendito é o Filho de Deus, cuja radiância é a do seu Pai, e cuja glória é sua vontade compartilhar, assim como seu Pai a compartilha com ele. A paz esteja contigo, que descansas em Deus e em quem descansa toda a filiação. Texto capítulo 11. Citação. A luz em ti é o que o universo almeja contemplar. Comentário. Todos sofrem, e a ilusão do prazer nos defende contra a dor de acreditarmos que não pertencemos a esse lugar, e nem mesmo sabemos a que lugar pertencemos. No entanto, a luz não nos deixou, e é a centelha do nosso verdadeiro ser, os grandes raios de que o texto fala com tanta frequência. Dentro do sonho, podemos conhecer a centelha, levando-nos além do sonho, para nossa casa, abre aspas, a luz que o universo almeja contemplar, fecha aspas. Citação. O poder de uma mente pode brilhar em outra, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte e é eterna. Em muitos, só a centelha permanece, porque os grandes raios são obscurecidos. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha, de modo que os raios nunca possam ser completamente esquecidos. Mas a centelha é ainda assim tão pura quanto a grande luz, pois é o chamado remanescente da criação. Deposita nela toda a tua fé, e o próprio Deus te responderá. Texto, capítulo 10. Comentário. Outros verão essa luz em você na extensão em que liberar suas ilusões, permitindo que Jesus seja seu professor e guia. Nessa extensão, a luz vai brilhar em sua mente, e todos os outros a conhecerão também, experimentando-a como um chamado que diz a eles, abre aspas, você pode fazer a mesma escolha que eu fiz, fecha aspas. Todos anseiam por ver essa luz, que não é física ou externa, mas o lembrete de quem somos como Cristo, o lar
dos grandes raios. A razão pela qual as pessoas são atraídas para um curso em milagres, não importando o que possam fazer com ele depois, é que elas sentem a presença da luz brilhando através de suas palavras. É isso o que chama as pessoas, mesmo aquelas que não a compreendem. Elas sentem uma presença que não é desse mundo, e nisso repousa sua esperança. Citação: Todas as coisas vivas estão imóveis diante de ti, pois reconhecem aquele que caminha contigo. A luz que trazes é delas. E assim veem em ti a sua própria santidade, saudando-te como Salvador e como Deus. Comentário: a frase, abre aspas, todas as coisas vivas, fecha aspas, usada esporadicamente no Um Curso em Milagres, refere-se ao que nós identificamos como coisas vivas. Cristo, realmente a única, entre aspas, coisa viva, não olha para você. Jesus, portanto, fala do que consideramos estar vivo aqui, aqueles com quem nos relacionamos. De fato, no entanto, eles são apenas expressões de um pensamento de separação e desesperança, ainda ansiando que seja provado que estão errados. Desnecessário dizer nesse ponto, Jesus não se refere a nada externo, mas à luz de Cristo brilhando em cada fragmento, aparentemente separado, da filiação. Citação: aceita sua reverência, pois essa se deve à santidade em si mesma. Citação: aceita sua reverência, pois essa se deve à santidade em si mesma, que é Deus, que caminha contigo, transformando em sua luz gentil todas as coisas à sua semelhança e pureza. Comentário: quando as pessoas expressam gratidão, você não deveria tomar isso como pessoal, nem deveria rejeitá-lo por causa de uma falsa humildade. A gratidão deveria ser aceita porque não é destinada a você pessoalmente, mas à esperança que você deu. O amor e a luz que eles experimentaram em você brilham neles também, apesar dos seus pensamentos escuros de pecado e culpa. Citação: esse é o modo como funciona a salvação. Quando recuas, a luz em ti se adianta e abrange o mundo. Comentário: nós vimos isso na lição anterior. Abre aspas. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Fecha aspas. Dar um passo atrás em relação ao ego significa que nós não nos identificamos mais com seu sistema de pensamento de separação, mas com a luz da expiação que brilha em nossas mentes. Uma vez que mentes são unidas, a luz brilha em todos. Essa não é uma luz externa que circunda o mundo. O mundo, afinal, é apenas um pensamento. Mas a mente, até então cheia da escuridão do ego, que agora flameja com a luz da verdade, brilhando através do nosso perdão. Citação: e a partir dessa luz, os grandes raios estender-se-ão para trás, em direção às trevas, e para frente, em direção a Deus, para desvanecer o passado com seu resplendor e assim abrir espaço para sua presença eterna, na qual todas as coisas são radiantes na luz. Texto capítulo 18. Citação: ela não anuncia o fim do pecado, no castigo e na morte. Comentário: o cristianismo tradicional sempre ensinou o oposto. O pecado vai terminar quando os malfeitores forem punidos e todos morrerem,
com os abençoados ressuscitando para a vida eterna com Deus. Jesus nos ensina, no entanto, que o pecado vai quietamente se desvanecer no esquecimento da sua irrealidade, conforme aprendemos a sorrir diante dele. Citação: o pecado se vai na leveza e no riso, pois o seu absurdo antiquado é visto. Um pensamento bobo, um sonho tolo, nada amedrontador, talvez ridículo, mas quem desperdiçaria um só instante da aproximação do próprio Deus por um capricho tão sem sentido? Comentário: o mundo vai terminar com um sorriso, como vimos no Manual para Professores, em luminosidade e riso. Citação: o mundo terminará em alegria, porque é um lugar de pesar. Quando a alegria tiver vindo, o propósito do mundo se foi. O mundo terminará em paz, porque é um lugar de guerra. Quando a paz tiver vindo, qual o propósito do mundo? O mundo terminará em riso, porque é um lugar de lágrimas. Manual dos Professores, página 14. Comentário: o pecado terminará dessa forma também. Em outras palavras, não fazemos nada com o pecado além de escolher contra ele. Ele então desaparece, porque foi mantido no lugar apenas pela nossa crença nele. Quando damos um passo atrás e entendemos que nosso mundo repousa na crença de que o pecado e a separação são reais, percebemos que Jesus está nos dizendo para não levarmos nada aqui a sério. Isso não significa que damos as costas ao mundo. Ele é uma sala de aula na qual nós, no entanto, temos que aprender. Nem significa que o negamos ou fazemos de conta que não somos corpos. Jesus simplesmente diz, abre aspas, não deixe qualquer coisa nesse mundo entrar entre você e eu. Se isso acontecer, não é por causa da coisa em si, mas pelo seu medo de perder sua individualidade através do meu amor. Esse medo infundado é o que fez você aceitar o mundo no lugar de mim. Fecha aspas. O ponto de partida é a seriedade com que nós originalmente saudamos a, entre aspas, diminuta e louca ideia. Texto capítulo 27. Em vez disso, somos solicitados a rir com Jesus. Citação: juntos, nós podemos rir dessas duas coisas, fazendo-as desaparecer, e podemos compreender que o tempo não pode invadir a eternidade. É uma piada pensar que o tempo pode vir a lograr a eternidade, que significa que o tempo não existe. Texto, capítulo 27. Comentário: no entanto, o, entre aspas, absurdo antiquado do pecado dificilmente é motivo para um sorriso alegre quando estamos imersos em seu sonho de pecado e culpa, sofrimento e morte. Citação: não é fácil perceber a brincadeira quando, em tudo à tua volta, os teus olhos contemplam as pesadas consequências da culpa, mas sem as suas causas insignificantes. Texto capítulo 27. Comentário: no entanto, quando damos um passo com Jesus para fora do sonho do pecado, percebemos sua tolice, pois nosso perdão nos permitiu lembrar da nossa causa, em cuja presença o pecado, que é a causa do sonho, meramente desaparece. Pois nosso perdão nos permitiu lembrar da nossa causa, Deus, em cuja presença o pecado, que é a causa do sonho, meramente desaparece. Citação: sem a causa, os efeitos parecem sérios e tristes.
de fato, mas são apenas decorrências. E é a sua causa que não decorre de nada e não passa de uma brincadeira. Texto, capítulo 27. Citação. No entanto, tens desperdiçado muitos e muitos anos, justamente com esse pensamento tolo. O passado se foi, com todas as suas fantasias. Essas já não te mantêm mais preso. Comentário. O mundo pode nos prender apenas na extensão em que escolhemos deixar que ele tenha esse poder. Quando a mente retira o poder, o mundo e o corpo perdem toda a habilidade de nos aprisionar. Esse é o papel curativo do milagre, nos liberar de um passado pecaminoso que nunca aconteceu na realidade. E, portanto, seus efeitos dolorosos se vão também. Lembre-se. Citação. Esse mundo acabou há muito tempo. Os pensamentos que o fizeram já não estão mais na mente que os pensou e os amou por um breve período de tempo. O milagre apenas mostra que o passado se foi, e o que se foi verdadeiramente não tem efeitos. Todos os efeitos da culpa já não estão mais aqui, pois a culpa terminou. Com a sua passagem, foram-se também as suas consequências, deixadas sem nenhuma causa. Texto, capítulo 28. Citação. A aproximação de Deus está próxima, e no pequeno intervalo de dúvida que ainda permanece, talvez possas vir a perder de vista o teu companheiro, Deus, e tomá-lo equivocadamente pelo antigo sonho sem sentido que agora é passado. Comentário. Ao iniciarmos nossa jornada por segurarmos a mão de Jesus, ficamos com medo e, como uma defesa, buscamos ressuscitar um passado de dor, culpa e especialismo que não está mais lá. Além disso, tentamos fingir que estamos aqui quando verdadeiramente não estamos. O medo básico do ego. Nós intuímos que seguir ou um curso em milagres, como está escrito, e da forma que Jesus está nos guiando, significa que vamos perder nosso ser físico e psicológico. Essa é a perda última que induz ao terror e torna o amor de Deus tão ameaçador, como já lemos. Citação. Construíste todo o teu insano sistema de crenças porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus e queres salvar a ti mesmo do seu amor, porque pensas que ele te esmagaria no nada. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir, e amando-o, Deus, como tu o amas, jogarias fora esse mundo, o que, de fato, farias. Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor, e quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor que lá está escondido. E é isso o que te assusta. Texto, capítulo 13. Comentário. Para assegurar que o cenário inevitável do ego não aconteça, trazemos Jesus para o sonho, para reforçar sua realidade e a nossa própria. É por isso que ele nos lembra, em As Dádivas de Deus, que ele, abre aspas, não é um sonho que vem em zombaria, fecha aspas, página 121. Citação. Quem caminha comigo? Essa questão deveria ser feita 1000 vezes por dia, até que a certeza tenha posto um fim à dúvida e estabelecido a paz.
Comentário. Em outras palavras, esteja ciente de que você escolheu o especialismo do ego como companheiro, em vez do amor do Espírito Santo. O propósito do livro de exercícios é facilitar essa consciência. Citação. Deixa que a dúvida cesse no dia de hoje. Deus fala por ti, respondendo à tua pergunta com estas palavras. Caminho com Deus em perfeita santidade. Eu ilumino o mundo, ilumino a minha mente e todas as mentes que Deus criou unas comigo. Comentário. O desafio é reconhecer que caminhar com o ego nunca vai lhe trazer o que você quer, mas caminhar com o seu Criador, Deus, vai. O poema de Ellen, entre aspas, A Casa do Meu Pai, escrito na véspera de Natal, resume lindamente essa bela lição, tecendo juntos seus diversos temas. Citação. Santificado seja o meu nome. Eu sou um filho de Deus que caminha em quietude. Eu ergo minha mão e das pontas dos meus dedos a quietude vai ao redor do mundo para aquietar todas as coisas vivas e cobri-las em santidade. Seu repouso é unido ao meu, pois sou um com elas. Não há dor que minha quietude não possa curar, porque ela vem de Deus. Não há pesar que não se transforme em riso quando eu venho. Eu não venho sozinho. A luz para a qual o céu olha como a si mesmo, caminha comigo. Eu sou um filho de Deus. Meu nome é o dele. A casa do meu Pai é onde minha quietude está. As Dádivas de Deus, página 59.